pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar como pregar zíper com braguilha. Esse aqui é sem pesponto no gancho. Ele é muito usado em calça social, calça feminina, saia e até em bermudas também. É um zíper bem simples de pregar, então vamos juntos comigo ao passo a passo. Para fazer a simulação eu cortei duas peças como se fosse a frente de uma bermuda e cortei uma braguilha e um pertingal. Essa braguilha eu cortei ela com 16 centímetros e a medida completa do zíper deu 15 centímetros e meio. E a medida do zíper central deu 12 centímetros. E o pertingal eu deixei com 16 centímetros também no comprimento. E a largura na parte superior deixei com 5 centímetros da largura da braguilha. E na parte inferior eu deixei com 4 centímetros. A braguilha com 5 centímetros também. O tecido que eu estou usando aqui é um tecido em viscose. É um tecido mais claro e era o melhor tecido que eu tinha para fazer a demonstração. Antes de iniciar a costura, eu vou fazer uma marcação aqui. Como a braguilha tem 16 centímetros, então eu vou deixar ela com 14 centímetros e meio. Eu vou deixar 1,5 centímetro de sobra aqui embaixo. Vou iniciar costurando nessa marcação. Onde eu marquei, vou deixar essa sobra aberta de 1,5 centímetro. Ao iniciar a costura, arrematei bem o início da costura. Segurei firme o tecido e costurei até o final, arrematando o final da costura também, para a braguilha ficar bem firme na peça. Após pregar a braguilha, eu vou virar a costura para o lado da abertura. Vou fazer um pesponto fino por cima da braguilha, iniciando em cima da costura anterior, deixando essa sobra de 1,5 centímetro aberta, sempre arrematando o início e fim da costura. Na hora de pespontar a braguilha, essa costura vai ficar virada para dentro. Após pespontar a braguilha, vou mostrar como pregar o zíper. O zíper social, ele é pregado assim. Ele tem que vir estreitando para baixo, para dar certo na braguilha, para deixar uma sobra ali para a costura não aparecer. Então, eu vou iniciar pregando ele aqui rente com a braguilha na parte superior. Coloquei o zíper com o lado direito para baixo, para a parte da braguilha. E coloquei um alfinete na parte superior. E vim estreitando ele para a parte de baixo. Ele tem que ficar assim, que ele vai ficar em cima da costura. Porque senão vai ficar sobrando tecido na hora de pregar. Após alfinetar, é só pregar. Iniciei costurando de baixo para cima. Tirei o primeiro alfinete e arrematei o início da costura. Tirei o segundo alfinete e o último. Finalizei arrematando o zíper. Então, temos aqui o zíper pregado. Agora, nós vamos pregar. Após pregar desse lado na braguilha, eu vou pregar ele do outro lado da frente, do lado direito. Então, primeiro você vai pregar ele na peça. Aqui eu estou usando o calcador normal da máquina, depois eu vou trocar. Ao pregar o zíper, eu fechei ele até o acabamento do zíper. Deixei uma abertura de 1,5 centímetro para acompanhar a braguilha. Então, aqui como eu preguei com o calcador normal da máquina, ele ficou longe do zíper. Agora eu vou colocar o calcador para zíper para colocar o pertingal. Ele vai ficar assim, vai ficar por cima. Após trocar o pé calcador da máquina, eu coloquei esse calcador para zíper do lado esquerdo, para pregar o pertingal na peça. Então, eu abri o zíper e iniciei pregando o pertingal na parte superior, por cima do zíper, encostando bem o calcador no zíper. Assim o acabamento vai ficar bem feito. Após pregar até a metade, eu fechei o zíper novamente para fazer o acabamento da costura. Eu costurei até em cima da costura anterior. Deixei essa abertura aberta no pertingal, arrematando o início e fim da costura. Após pregar o pertingal, com o mesmo calcador, eu vou fazer um pesponto por cima do zíper.
calcador é do lado esquerdo, então eu vou iniciar pespontando pela parte inferior do zíper. Iniciei a costura bem em cima da costura onde eu terminei. Fiz um pesponto bem por cima da beiradinha do tecido. Após pespontar, eu vou fechar o gancho. Ele vai ficar por cima do zíper. Esse pesponto vai ficar escondido embaixo do tecido. Para fechar o gancho, eu prendi as duas partes da frente com um alfinete na parte superior, para na hora de fechar, a peça não ficar com sobras de tecido. Para fechar o gancho, eu segurei firme a braguilha e o pertingal e as duas partes do gancho. Para fazer a costura, eu deixei sobrando desse lado uma sobra de costura da overlock. Iniciei costurando um pouquinho antes da costura anterior, para fazer o acabamento, para não aparecer a costura do pesponto. Então você vê, ali eu deixei sobrando a costura da overlock desse lado de baixo. Fiz uma costura normal, na largura de um pé de máquina. Segurei firme a peça, aqui embaixo já juntei as duas peças, é só ali no início, para ficar o acabamento bem feito. Então, aqui a costura ficou antes um pouco da costura anterior. Ela subiu um pouquinho para cima, para não aparecer do outro lado. Para fazer o pesponto por cima da braguilha, esse alfinete que estava segurando as duas partes da frente, tirei ele e coloquei só na braguilha. Dobrei ela certinho ali e coloquei para segurar a braguilha. Aqui do lado do avesso, eu vou colocar um alfinete no pertingal para ele não virar para o lado da braguilha. Então, prendi com um alfinete na parte superior. Essa parte aqui do final do zíper com o pertingal, eu dobrei para cima e prendi com um alfinete para não pegar no pesponto. Essa parte do zíper é a que ficou solta do lado direito da peça. Se você for trabalhar com um tecido mais firme, fica bem mais fácil para trabalhar, que eu peguei um tecido muito fino. Então, antes de montar uma peça, você abre essa costura a ferro, essa costura inferior do gancho. Fazendo assim, a peça vai ficar com um acabamento bem feito. Então, após marcar com alfinetes, vamos para a parte do pesponto. Antes de iniciar a costura, coloquei outro alfinete aqui na parte inferior da braguilha. Então, para iniciar a costura, você pode fazer uma marcação assim com giz, vai ficar mais fácil para você costurar, se tiver dificuldade em fazer essa curva. Ou é melhor fazer um gabarito, fica mais fácil para costurar. Após prender a braguilha com alfinetes, troquei o pé calcador da máquina e coloquei o calcador original da máquina para fazer o pesponto. Ao iniciar a costura, tem que cuidar para não pegar em cima do pertingal. Então, a costura vai ser iniciada do lado esquerdo da peça, por cima da braguilha, arrematando o início da costura, fazendo essa curva com todo cuidado para não ficar torta, costurando por cima do risco, sem pressa. Faça devagar que o serviço vai ficar bem feito. Ao costurar, se precisar tirar os alfinetes, você vai tirando. Aqui eu não deixei os alfinetes na linha de costura, deixei ele afastado, então não precisou tirar, tirei só no final. Após finalizar a costura, ela não pegou em cima do pertingal. A costura ficou perfeita, agora é só retirar os alfinetes. Tirei o alfinete da parte inferior e da parte superior também. E da braguilha do lado direito. Vejam como ficou perfeito. Esse pesponto ficou escondido embaixo da braguilha. A costura ficou perfeita, sem prega nenhuma. E do lado do avesso, nós vamos prender agora esse acabamento do pertingal e do zíper na costura, arrematando o início e fim da costura. Esse outro lado que fica entre a braguilha e o pertingal, você também prende na reta. Ou você pode travetar ele na máquina zigue-zague, tanto aqui nessa parte da braguilha, ou do lado direito da peça, ali em cima, no final da costura.
se você quiser fazer um acabamento mais perfeito. Finalizando a costura, esse é o resultado. Vejam, o acabamento ficou perfeito. Espero que vocês gostem, que eu possa ter ajudado. Deixem aí o seu like, o seu joinha, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Tenham uma boa tarde e até o próximo vídeo.